A seguir, Jornal das 6. Semana de Páscoa movimenta o comércio. Venda de peixe supera as expectativas de produtores locais. Atividades no quartel reúnem imprensa e colaboradores. A TV Juí acompanhou o evento. Vai viajar no feriado? Então cuidado ao pegar a estrada. Polícia Rodoviária Federal de Juí está com aumento no efetivo e fiscalização redobrada nas BRs. A próxima semana será voltada à saúde. Começa a vacinação contra a gripe. Hoje no Jornal das 6 você vai saber quem é o público-alvo e quantas vacinas estarão disponíveis no estado. Alerta para eleitores: os prazos para atualizar dados terminam em maio. E claro, a previsão completa do tempo para todo o feriado aqui em Juí. Quer saber como fica o tempo? Então fique ligado, o Jornal das 6 está entrando no ar. Boa noite. A semana foi de atividades no quartel. O 27º GAC de Juí reuniu imprensa e colaboradores para acompanhar uma série de homenagens alusivas ao trabalho realizado pelo efetivo. O 27º GAC de Juí comemorou durante toda a semana o aniversário dos 366 anos da criação do Exército Brasileiro. As atividades da Semana do Exército iniciaram no dia 13 de abril e prosseguiram até o dia 17. Para encerrar as comemorações, na manhã desta sexta-feira foi realizada uma solenidade em comemoração ao Dia do Exército. O tenente-coronel Marcelo Fernando Dias da Silva comenta sobre o significado de comemorar a Semana do Exército. O que acontece? O militar, é muito ligado à sua história, porque estudando a história, você vê os acertos e erros do passado, e aí você tem condições de até mesmo planejar o futuro. Então, não só o Dia do Exército, o Dia das nossas armas, artilharia, cavalaria, todas essas datas referenciais são sempre comemoradas nas unidades. O Dia do Exército tem uma importância especial porque ela que marca o início da Força Terrestre como uma entidade que defende os interesses do Brasil. Isso aconteceu na primeira batalha de Guararapes, em Pernambuco, onde a primeira vez se falou no território da então colônia de pátria. Então ali pela primeira vez o índio, o negro se juntou ao branco para defender a terra brasileira, a pátria. Então esse referencial em 1648 é utilizado como data de criação do Exército Brasileiro, e tem sido, através do tempo, comemorado por nós como essa data importantíssima. Temos outras também, o Dia do Soldado, depois, que é o aniversário do Duque de Caxias, e assim vai. Mas o Dia do Exército, por ter sido nossa certidão de nascimento como força, é muito importante aqui para nós militares do Exército Brasileiro, em especial aqui em Juí do 27 GAC. Enquanto muitas pessoas descansam, o feriado é de trabalho para os agentes da Polícia Rodoviária Federal. A Operação de Páscoa, que combate infrações nas rodovias do estado, começou oficialmente à meia-noite de terça-feira. O aumento no fluxo notado no fim desta semana é reflexo de um feriado prolongado. Muitos optam por pegar a estrada e passar estes dias longe de casa. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal tem que redobrar os cuidados de quem viaja. E com isso, a operação que começou nesta semana pretende coibir abusos de motoristas. E a gente está intensificando a fiscalização, o policiamento nas rodovias da nossa região para evitar os acidentes, para dar uma maior segurança aos usuários da rodovia, a fluidez no trânsito, para manter sempre a rodovia livre. Com isso, a gente está incrementando o nosso serviço de policiamento para evitar as ultrapassagens, Vamos intensificar aí a fiscalização da alcoolemia, das ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade, com radares portáteis e radares fotográficos, e a fiscalização de veículos de duas rodas, que são as motocicletas que transitam aqui nas nossas rodovias. O bafômetro e os radares móveis serão aliados em mais uma operação.
Desta forma, a ideia é aumentar e intensificar o controle da rodovia. A recomendação é, antes de viajar, verificar veículo, verificar documentação e, durante a viagem, muita cautela. Respeitar todos os limites de velocidade, toda a sinalização e que a polícia vai estar presente para orientar, mas principalmente para autuar esses veículos, esses condutores que cometerem infrações. Para este ano, o efetivo local deve ser redobrado. Policiais de Porto Alegre e outras regiões do estado vão auxiliar no controle de tráfego de uma das datas mais movimentadas nas rodovias para o posto local da Polícia Rodoviária Federal. Está em discussão em Ijuí o projeto de lei referente à disposição do sistema rotativo pago nas vias da cidade. O projeto prevê a terceirização do estacionamento rotativo na cidade, visando resolver o problema de falta de vagas no estacionamento de veículos e instalação de novos parquímetros. Segundo o secretário municipal de obras, Ubiratã Hertal, a decisão de terceirizar o rotativo foi tomada após algumas constatações, como a dificuldade na revisão dos equipamentos pela empresa fornecedora. Caso haja terceirização, a empresa deverá disponibilizar funcionários para fiscalização e ficará com o valor arrecadado. O valor das notificações e multas cabe à Prefeitura. A expectativa, caso aprovada a terceirização, é de que as vagas no estacionamento da cidade passem das 350 para 800. Neste ano, então, o Estado recebe 3,8 milhões de vacinas, que representam um acréscimo de 700 mil a mais que no ano passado. A vacinação vai até o dia 2 de maio e também tem todos os anos o dia D de mobilização, que neste ano, então, acontece no dia 26 de abril, quando os postos de vacinação abrem excepcionalmente. Mas ainda sobre este acréscimo nas doses, ele se deve à faixa etária das crianças, que agora passa a ser para até as menores de 5 anos e uma parcela maior destinada às pessoas portadoras de doenças crônicas, somadas a cerca de 206 mil crianças entre os 6 meses e 2 anos de idade. A campanha vai ter como público-alvo mais 387 mil com mais de 2 anos e menos de 5. Além das crianças, serão vacinadas também as pessoas acima dos 60 anos, gestantes puérperas, que são as mulheres até 45 dias depois do parto, e pessoas com doenças crônicas, respiratórias, cardíacas, renais, imunodeprimidos, entre outros. Além destes grupos, os indígenas também recebem as doses diretamente nas aldeias. Os profissionais de saúde se protegem nos próprios locais de trabalho e os apenados e agentes penitenciários, devido aos índices de doenças respiratórias, também recebem a vacina neste ano. Lembrando que os grupos prioritários são escolhidos levando em conta as pessoas com mais chances de desenvolver complicações a partir da gripe. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 3,5 milhões de pessoas fazem parte dos grupos prioritários e a meta do Ministério da Saúde é a cobertura de 80% da população. Já para os doentes crônicos, serão destinados mais de 1,19 milhões de doses. A vacina protege contra os 3 tipos de influenza que a gente vai conhecer agora: influenza A, H1N1, influenza A, H3N2 e influenza B, pelo período de 1 ano. E você confere agora, então, qual é a população a ser vacinada. Crianças maiores de 6 meses e menores de 2 anos, 206 mil. Crianças maiores de 2 e menores de 5 anos, 387 mil. Pessoas acima dos 60 anos, 1,4 milhões. Gestantes, 103 mil. Puérperas, 17 mil. Indígenas aldeados, 21 mil. E doentes crônicos, 1,2 milhões. Para mais informações, então, é só acessar o site que está aparecendo aí na tela. E a quinta-feira foi especial para vários ijuienses. Aconteceu na cidade uma conferência espírita com o Divaldo Franco. Para você ter uma ideia, ele já psicografou mais de 250 livros e vendeu 8 milhões de exemplares. A gente conversou com ele e os detalhes você confere agora. Divaldo, partindo para a atualidade, para os dias de hoje, como que o senhor vê a aceitação do espiritismo, principalmente aqui no Brasil? Vejo de uma forma muito confortadora.
Porque todos nós temos perguntas e o Espiritismo tem respostas. Porém, respostas que se baseiam em fatos, que se alicerçam essencialmente na ciência contemporânea. Eu recordo-me de um pensador francês de nome Broussais. Era materialista, confesso, e ele sempre dizia que a humanidade tinha necessidade de uma religião científica. O Espiritismo é essa doutrina que apresenta toda a sua teoria firmada em fatos que podem ser demonstrados em laboratório. Desta maneira, a aceitação das criaturas humanas de uma doutrina que tem um caráter tríplice. É uma ciência que investiga, é uma filosofia que orienta e é, sobretudo, uma diretriz religiosa que conforta. Então, a aceitação no Brasil e fora do Brasil é muito grande. Divaldo, para registrar na TV Juí um pouquinho da sua história, um pouquinho de história, como é que foi a primeira vez que o senhor recebeu essa orientação espiritual, quando e como foi? Eu contava 4 anos e meio aproximadamente. Sou o 13º filho de uma família modesta e estava em casa brincando. Nossa casa era muito grande, numa cidade do interior, Feira de Santana, no estado da Bahia. Repentinamente adentrou-se uma senhora e me chamou pelo nome íntimo, chame Ana, que era minha mãe. Diga que eu quero falar com ela. Eu estava brincando e inadvertidamente gritei para a cozinha: mãe, aqui tem uma senhora que quer lhe falar. Ela veio e disse: mas onde ela está? Eu digo: está aqui. Foi algo perturbador, porque minha mãe pensou que eu estava brincando. E pela psicologia antiga, me puxou a orelha e voltou para a cozinha. E a senhora permaneceu, para meu espanto, e disse: eu sou Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Eu não sabia o que era avó, porque quando eu nasci, meus 4 avós já haviam falecido. Então eu disse: mãe, a senhora está dizendo que é Maria Senhorinha. Ela ficou lívida e disse: como é que você sabe o nome de sua avó? Era difícil saber, porque quando minha mãe nasceu, a sua genitora morreu de infecção puerperal. E ela foi criada por uma irmã, que era sua mãe de adoção. E nós não sabíamos sequer dessa história. Sabíamos que tinha ela uma mãe, mas não sabíamos exatamente como. Eu disse: mas ela está dizendo, muito assustada. Minha mãe me carregou e levou à casa da minha tia, Edviges, e disse exatamente assim: este menino está louco, ele está falando sobre mamãe. Então minha tia perguntou: onde é que ela está? Eu digo: ficou lá em casa. Mas como era uma casa de grande corredor, eu vi que a senhora vinha caminhando tranquilamente. Eu digo: olha, ela está chegando. Minha tia perguntou: como é que ela está vestida? Como é o penteado dela? Eu descrevi na linguagem de uma criança de 4 anos e meio, em 1931, mas eu lembro de alguns detalhes. Eu disse: é uma saia que arrasta no chão, tem uma corda na cintura, tem o cabelo com a polpa e tem algo que brilha aqui no peito. Então minha tia muito séria disse: Ana é mamãe. Porque isso que brilha no peito é um camafeu que eu coloquei sobre o cadáver dela. E quem penteou o cabelo dela fui eu, no momento de apresentar para o velório. Pergunte-lhe o que ela quer. Eu não recordo o que aconteceu, porque eu devo ter desmaiado, qualquer coisa semelhante. A partir daí eu comecei a ver os espíritos. Mais tarde, em 1944, morreu um irmão meu, vitimado por um insulto cerebral. Ele morreu asfixiado em sangue e eu tive um trauma muito grande. Fiquei doente, fiquei de cama. Uma paralisia dos membros inferiores. Eu conseguia movimentar, mas não andar livremente. E fiquei do dia 23 de junho até 5 de dezembro, quando uma prima minha levou uma senhora à nossa casa, que era conhecida como sendo uma médium da cidade do Salvador. A senhora me olhou demoradamente e disse: que lástima, ele não tem doença nenhuma, porque o médico tinha dito que havia sido um choque, eu deveria tomar um outro choque, só que ele não disse que era emocional. E meus irmãos me aplicaram choques elétricos, como era natural numa família muito volumosa. Mas ele não tem nada, ele tem uma obsessão. É o próprio irmão quem está aturdindo-o. E descreveu meu irmão com tantos detalhes que eu fui tomado de surpresa. E lhe perguntei: mas como a senhora sabe de José? Ele era exatamente assim. E ela me disse: estou a vê-lo. Mas a senhora vê os mortos? Sim, vejo. Eu disse: mas eu também vejo. E eu sou considerado uma pessoa especial, até mesmo o sacerdote diz que eu tenho uma certa comunicação com Satanás, etc. Ele diz: não, é que você é médium. Nós temos a capacidade de ver os desencarnados. E você vai ficar bom agora. Nesse momento, ela então pediu para que eu orasse e começou a aplicar-me passes, transmissão da bioenergia. Eu realmente restabeleci-me naquele momento, voltei a caminhar, até hoje, transcorridos já aproximadamente 70 anos. E a partir daí ela disse que eu precisava frequentar uma reunião espírita. Eu fui nessa noite com minha mãe
E por volta de 1945, portanto, janeiro, eu me integrei nas hostes do Espiritismo. Só para finalizar, baseado em todas as experiências que o senhor já teve, tem alguma mensagem específica que os seus orientadores espirituais tentam passar ao povo que está aqui na Terra, ou são assuntos diversificados? O que o senhor tem a falar sobre isso? Como tema basilar, eles propõem que o indivíduo faça tudo para encontrar a paz interior. E a paz interior somente é possível quando o indivíduo ama. Eles, portanto, propõem o retorno ao Evangelho de Jesus, especialmente ao Sermão da Montanha, às bem-aventuranças, quando a humanidade recebeu um novo código de ética, uma nova doutrina de paz, de amor, sem rotulagem. Os pobres de espírito, os mansos, os pacíficos, os sedentos de justiça, os famintos de pão espiritual. Então, a nossa mensagem é que cada um de nós procure amar. Quando nós amamos, somos plenos. Quando nós queremos ser amados, somos infantis psicológicos. Então, a busca do amor é a meta essencial da nossa vida. Porém, um amor indiscriminado, sentir a honra de ser a pessoa que faz, de ser a pessoa que serve, não esperar retribuição. Na psicologia da gratidão, os espíritos escreveram um livro através de mim e eles exaltam que a maior gratidão que podemos receber da vida é a honra de viver. Mas o maior objetivo é a honra de servir. Quando nós servimos, nós encontramos a plenitude. O Rotary Club tem um slogan muito belo. Na sua roda dentada está estatuído que aquele que não vive para servir, não serve para viver. Eu diria que é um pouco pessimista a frase. Fora eu diria, aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Então a nossa mensagem é de paz. Seja você quem ama, caro amigo telespectador, aquele que irradia a ternura, que dá uma esperança, que não aumenta o volume de desar, que não complica as situações. Se cada um de nós fizer isto, o mundo será melhor. No próximo bloco tem mais Jornal D6 e você vai ver os destaques de segurança pública que movimentaram a semana e, claro, a comercialização de peixes nas feiras da cidade. É a seguir.